Agora, não, isso foi há um incrível. problema sério nisso, porque aí a gente vai voltar naquela história dos militares que não são confiáveis. A gente está dormindo com o inimigo. Então, assim, no Ministério da Defesa do governo Lula, tem muita gente lá que precisa dar explicação, precisa ver se merece estar no novo governo. Sei lá, porque o Exército, na época, divulgou uma nota oficial falando que eram só oficiais que estavam fazendo parte daquele grupo seleto e que estava sendo rigorosamente seguida a legislação, como se fosse necessário alguém dizer isso, nós estamos seguindo a lei. Ninguém nunca disse que tinha um civil lá no meio, que tinha um hacker convidado excepcionalmente para dar uma força para eles. Então, assim, e não há previsão legal de que eu, você, ela, alguém entre, né, num setor da defesa do Brasil, o Ministério da Defesa do Brasil, sente lado a lado com oficiais do Exército para discutir se a urna eletrônica é segura ou não. Então, assim, tem muita coisa para explicar. Mas... E ninguém falou nada sobre isso. E falando sobre o Exército, eu queria fazer um ponto que sai um pouquinho pela tangente, mas tem a ver com essa cultura de falta de espírito democrático, às vezes, que a gente encontra, não vou dizer no Exército inteiro, porque... Enfim, são milhares de indivíduos, mas que está aparecendo, né, com esses últimos acontecimentos. Para pensar, a gente tem um alistamento obrigatório, em que jovens muitas vezes, não conseguem fugir enfim, eles querem não servir, muita gente consegue ser dispensada, mas muita gente é incorporada à força. Apesar de existir um dispositivo constitucional que garante a objeção de consciência, e isso não é cumprido em muitos lugares, né? A gente, lá no Livres, a gente faz um trabalho de ajudar vários desses jovens. Vocês não têm ideia da quantidade de jovens que aparece desesperados, pais desesperados, porque os jovens querem seguir com a vida deles. E o governo e o Exército não disponibiliza a quantidade de jovens que foram dispensados pela objeção de consciência. Então, como é que a gente quer ter um Exército que é democrático, que respeita as instituições, se eles não conseguem respeitar e pelo menos regulamentar ali internamente com eles um dispositivo da Constituição? É verdade. E houve um tempo, acho que E o cara perde 1 ano ali, né, no mínimo. Não, tem muita gente que quer seguir carreira. Que quer. E é ótimo. E ótimo. E pra que obrigar um menino que não quer? E para muitas famílias, a permanência desse jovem durante 1 ano no Exército é um alívio. É um alívio, porque ele vai ser alimentado. Também não é aquela coisa maravilhosa no Exército, já foi melhor. Mas ele vai ter lugar para dormir, vai ter... Ele vai comer lama e comer comida também. Exatamente. Nas horas vagas vai comer uma refeição ou outra. Agora, a gente durante um tempo, eu sou de um tempo que se falava assim, não, puxa, o colégio militar, que maravilha, né? Aquela formação, como eles são respeitosos, olha só como eles andam. A disciplina. Que coisa, né? Sai um cidadão novo, né? Só que não, né? Só que não. Hoje, se meu filho tivesse idade para alistamento, eu faria uma promessa para que ele conseguisse escapar. Porque eles destroem a cabeça das pessoas. Com essa cúpula do Exército que está aí, se é com esse tipo de mente, de ideia, de país, de democracia, que eles orientam os jovens que estão entrando, então, muito obrigado por nada, né? É melhor passar longe desse Exército que está formando pessoas com essa consciência. Esse Mauro Cid, que é um jovem, né? Ele é jovem. Ele é jovem. Mas consta que ele é talentosíssimo. Ele só tem nota 10. Então, é uma pessoa com uma capacidade, enfim, acima da média, né? Sim, né? sem dúvida. Só que olha só o que ele virou. Ou virou, já era, não sei. Mas enfim, veja o que o Exército produziu nesse cidadão, né? Uma pessoa brilhante no conceito do Exército brasileiro que se prestou a ir vender um Rolex, né? A sair com uma muamba. E o advogado falou que ele só seguia ordens, mas aí o seu chefe manda você fazer um crime, você faz? Né? Exato. E eu queria realmente frisar isso. É uma coisa que eu acho que é um respeito, é um direito fundamental do jovem, se ele é garantido pela Constituição, e o Exército até hoje não se mexeu para criar uma portaria, para dar transparência para esse número, enfim, de garantir que esses jovens consigam cumprir com o seu direito constitucional. E é lamentável. E aí, o reflexo... E é pouco falado isso, né? Exato. Eu nem sabia que existia isso. Exato. E o reflexo... Muitos jovens não sabem. E o reflexo e um dos reflexos disso é uma cultura em que o Exército não se preocupa em... Poxa, será que a gente não quer atrair jovens que têm o interesse de estar no Exército? Em uma cultura democrática? O Exército não existe à toa. Existe para proteger
o Estado brasileiro, na sua integridade, no território, e também deveria, né? Tá ajudando a evitar invasões Agora, você vê, a gente e golpes de Estado. Agora, você vê, a gente se livrou de uma boa, né? Essa história de colégio militar, cívico-militar, que eles queriam criar aí, né? Criaram Sim, até. Criaram algumas unidades aí. Mas você imagina só, né? Que aulinha que ia ter. Eu tive aula de Cívica? Como é que chamava? Educação civil. Organização cívica. social. Mas você estudou em colégio militar? Não, escola estadual. Mas Era obrigatório. Eu peguei a fase meio dura. Então tinha o SPB, eu acho, Organização Social Política. Acho que era isso. Eu acho que era o SPB. Que era isso. Era assim, era o conceito de que em 64 nós tivemos uma revolução. Era uma revolução que nós tivemos. Então é isso, essa gente está nessa ainda. Eles acreditam piamente que o Brasil precisa de uma ordem armada, uma ordem unida, para colocar o país nos eixos, entendeu? É por isso que tentaram no 8 de janeiro, isso aí. Mas sabe que essa história das escolas, a gente estava até discutindo, né, quando o governo Lula falou que vai terminar, né, com as escolas militares e tal. E aí tem muitas escolas militares que foram montadas em lugares muito pobres, em que a criança, ela é apegada àquela escola militar. Porque, assim, é o mínimo, né? É o nada que ela tem e aí você simplesmente descontinuar isso é ruim. Porque até veio o Aldrin Mazdei, jornalista, ele veio aqui esses dias e ele falou que ele era contra a escola militar e tal. E depois que ele foi ver a realidade de umas crianças em Roraima, acho, que a única escola que tinha era a escola militar e que eles recebiam até o uniformezinho, não sei o quê, aquilo, para eles, era um sinal de orgulho. Porque você imagina uma criança que não tem nada, né? Aí você tem uma disciplina ali na escola. Eu sou contra também, só estou pontuando o outro lado. E você simplesmente tira. Então, pelo menos tem que ter um trabalho de transição. De transição, né? Eu acho, assim. Tem que ter um trabalho de transição. A gente precisa tomar cuidado, porque eu já vi pais defendendo que o filho trabalhe em carvoaria. Porque é uma graninha que entra para a família. Sim. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque é lógico, se você dá nada para a pessoa, o que você dá para ela, nossa senhora. É tudo. Agora, a gente não precisa ser assim, né? Não é uma coisa ou outra. Ou é o nada ou é uma escola militar? Não, né? Não, né? Acho que não é isso que se coloca. Não, o que eu acho é que tem que ser feita uma transição, sabe assim? Porque, né, você não pode simplesmente tirar as coisas. Não, né? políticas públicas bem feitas e bem desenhadas, em geral, elas têm um período de transição. Por exemplo, agora está sendo muito discutido reforma tributária, que é uma pauta super importante para o país. A transição vai levar, dos impostos, vai levar uns 10 anos aí. Sim. Então, não precisa levar os 10 anos para sair da escola militares, tá? Mas eu entendo o ponto da Marcela no sentido de que, ok, a gente vai ter um projeto para acabar com essa política pública da escola militar. Como é que a gente vai fazer? Quanto tempo vai levar? O que a gente vai colocar no lugar? Né? E o governo está encampando, né? Principalmente o Camilo Santana, com encampar mais, né, a escola integral para colocar as crianças mais tempo na escola, mais tempo aprendendo. Isso é uma boa medida, mas essas coisas têm que ser feitas, né, conversando com todo mundo para evitar que, sei lá, as crianças fiquem apegadas a uma coisa que às vezes não era tão boa assim. Exato.